Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma vez aí, né, um ano de 2022 com muita saúde, com muita paz, de muitas realizações e de muitas bênçãos para você e para todos os seus. Seja bem-vindo aqui a esse canal. Esse canal chama-se Praticando o Amor. Meu nome é Hélio Correia. Eu sou um estudioso das Escrituras Sagradas e nós vamos falar aqui a respeito de amor. Do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com o nosso próximo. E o amor que nós devemos sentir por nós mesmos, naturalmente, porque afinal de contas, o mandamento primordial é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é necessário que nós nos amemos. Bom, eu te convido, caso você ainda não seja inscrito no canal, que você clique aí no inscrever-se, clique também no sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo e deixe aí ao final o seu gostei ou o seu não gostei. Aqui nesse canal, como eu sempre falo, é liberdade total, eu prezo pela liberdade de expressão de opinião, liberdade no amplo sentido da palavra e do sentido liberdade. Ok? Obrigado, pessoal. Bom, eu escolhi hoje um texto, Mateus 5, a partir do 43. Jesus fala: Vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Fui até o verso 48. Mateus 5, 43 ao 48. Bom, pessoal, eu tenho sempre insistido aqui que é muito importante que a gente coloque em prática esse mandamento principal, primordial, o mandamento que é a base de tudo, o mandamento que é o alicerce de tudo quanto há de bom para a nossa vida aqui, o amor. A própria Escritura fala que Deus é amor, né? Deus é amor. Então a gente precisa expor esse mandamento não apenas através de palavras, mas através de atos também. E, pessoal, é como eu acabei de ler. Deus, ele é tão misericordioso e tão maravilhoso e nos ama tanto que ele faz com que o sol brilhe, né, sobre justos e sobre injustos, que a chuva caia sobre justos e sobre injustos. Então a gente precisa colocar em prática a gratidão no nosso viver, né? A gente precisa ser grato por tudo quanto Deus nos dá. E Deus nos dá tudo quanto nós precisamos, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu conversando com um líder religioso do bairro que eu moro até hoje, né? Uma pessoa fantástica. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não falei com ele que eu gostaria de citar o seu nome aqui, mas é uma pessoa incrivelmente fantástica, incrivelmente de Deus. Realmente uma pessoa realmente de Deus, que faz a obra de Deus, que ama através de atitudes, né? Para vocês terem uma ideia, esse camarada, ele fez algo que eu acho assim que nenhum pastor, eu não tenho eu não tenho notícias de que até hoje algum pastor tenha feito isso. Eu me lembro que eu particularmente, né, sempre fui dizimista. Então, como eu trabalhava por conta própria, eu chegava na minha casa e eu ganhava todos os dias
Eu separava o líquido que eu havia feito e tirava 10% e colocava guardado dentro da minha casa, num lugar específico. E aí chegou uma ocasião em que no final de um mês eu tinha lá uma quantia para entregar, né, na igreja, e aí o meu carro quebrou, eu fiquei doente, enfim, aconteceram algumas coisas de tal forma que eu fiquei sem trabalhar alguns dias, e ficando sem trabalhar eu não ganhava naturalmente, né? Essa é a desvantagem de quem trabalha por conta própria. E aí as coisas em casa foram acabando, e eu tinha o aluguel para pagar, eu tinha compras por fazer, eu tinha pouca comida dentro de casa, eu com um filho pequeno. E aí eu cheguei para esse líder e falei para ele o seguinte, falei: querido, a situação é essa, essa e essa, e eu tenho na minha casa X que é para entregar na igreja, que é o dízimo, mas eu não tenho comida em casa, meu carro quebrou e tal. E esse camarada vira para mim e fala assim: meu irmão, é assim que ele me trata, meu irmão, vai lá e faça a compra, cuide da sua família e depois você entrega isso aí para Deus. Gente, que líder religioso hoje, nos dias de hoje, faria uma coisa dessa? Certamente as pessoas falariam assim: não, entrega na igreja e Deus vai honrar a sua fé e você será ricamente abençoado. Ora, pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de maturidade cristã. Então eu tiro o chapéu para esse camarada, né? É um amigo meu, é uma pessoa fantástica, né? É um camarada que esteve lá na ocasião do sepultamento da minha mãe, agora em setembro passado, né? Mês de setembro agora de 2021. E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, né? Porque é difícil a gente ver um líder religioso agir com os seus liderados, né? Com as suas ovelhas, como de fato um pastor deve agir. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue e observar, né? Então a gente tem que olhar também para quem nos lidera, para ver se a vida daquela pessoa ela condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente, pessoal, sabe, a gente deve passar a olhar para a vida, né? Para as circunstâncias, para todas as coisas, de um modo positivo. Porque vejam, tudo tem o lado positivo, né? Eu lembro que tem uma música do Lulu Santos que fala: não existiria luz, não existiria sombra, não existiria luz se não fosse a escuridão, não existiria música se não fosse o silêncio. Então, de fato, né? Tudo há uma dualidade no mundo, então tudo tem o lado positivo e o lado menos positivo, mas até o lado menos positivo, que foi criado por Deus, porque Deus fez todas as coisas, tem um propósito na vida da gente. Então o que a gente tem que fazer, ou melhor, o que a gente deve fazer, é olhar sempre o lado positivo das coisas. Porque tem coisa, gente, que é inevitável. Eu gosto muito de contar histórias. Eu me lembro que no primeiro vídeo aqui do canal, se você não assistiu, assista o primeiro vídeo do canal. Eu fiz dia 23 de julho de 2021, foi quando eu abri esse canal Praticando o Amor. Eu conto uma historinha lá de uma netinha que estava chorando por conta do cachorrinho morto, e o seu avô, muito sábio, fala para ela o seguinte: vem aqui, minha filha. Ele leva a netinha, que devia ter uns 6 anos mais ou menos, para uma outra janela, aponta para ela uma roseira, mostra para ela a beleza daquela roseira, a faz lembrar que na plantação daquela roseira ela estava junto com o avô, ela participou ativamente daquilo. E aí ele fala: existem coisas na vida, minha filha, que são inevitáveis. Então, quando você se deparar diante de coisas difíceis, mas que são inevitáveis, olhe para outra janela, porque sempre haverá uma outra janela, sabe, pessoal? Então, me lembrei da história de um camarada que estava numa floresta caminhando,
sozinho, e de repente ele se deparou com um tigre. E ele saiu correndo, desesperado, e o tigre correndo atrás dele. E aí ele foi correndo. Isso é uma história, né? O tigre já teria pego. Mas aí, quando ele se aproxima de um abismo, e aí ele fala, caramba, ou eu vou me jogar ou esse tigre vai me pegar. E aí ele vê um galho, assim, um arbusto, e aí o que ele faz? Ele se agarra no arbusto e fica pendurado naquele arbusto. E aí o tigre fica ali em cima, sentindo ali o cheiro dele e tal, mas não consegue pegá-lo porque ele está pendurado. E aí ele olha para baixo, e quando ele olha para baixo, tem lá embaixo um outro tigre já o esperando. E aí ele fala, caramba, acima um tigre, lá embaixo um outro tigre, e ele pendurado ali naquele arbusto. Quando ele observa no pé do arbusto 2 ratos, um rato branco e um rato negro, roendo o arbusto, ou seja, ele iria cair de qualquer maneira. E aí, ele olhando assim mais atentamente, ele viu um morango, bonito, lindo, assim, aparentemente suculento. E aí o que ele fez? Ele segurou bem forte no arbusto e com a outra mão ele pegou o morango e aí começou a deliciar-se com aquele morango e falou, caramba, que delícia! Ele passou a ver a delícia do morango. O que é essa ilustração, pessoal? Existem coisas na vida que são inevitáveis. A morte, né, é uma coisa inevitável. Todos nós passaremos por essa experiência da morte, né? Quantos de nós não já perdemos entes queridos, amigos queridos para a morte? A morte é algo inevitável, né? E à medida que o tempo vai passando, né? Então aquele homem correndo era o tempo passando. A gente está correndo da morte, porque o tempo todo a gente está lutando contra a morte, tomando remédio para dor de cabeça, enfim, né, para febre, qualquer coisa, e a gente está o tempo todo correndo contra a morte. E aí o tempo vai passando e a gente observa que passando o dia e passando a noite, esses são os 2 ratos, o negro representando a noite e o rato branco representando o dia. Eles estão ali roendo o arbusto. É o tempo da nossa vida aqui. Uma hora ele vai cair. Então, quando ele observa bem que ele vê o morango, são belezas da vida que muitas vezes a gente deixa passar despercebida e a gente não vê. Sabe, pessoal? Então, assim, vamos dar mais valor a coisas que, assim, aparentemente são tão pequenas, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu fui morar num local bem distante, sabe? E a primeira noite que eu dormi ali, quando eu acordei no dia seguinte de madrugada, eu escutei pássaros cantando e eu falei, meu Deus, eu tenho paz. Eu escuto pássaros. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu dei valor àquilo, sabe? Eu dei valor àquilo. E aí, depois de passado algum tempo, eu comecei a já não gostar tanto do lugar. Era uma rua com fim, né? Eu morava bem no final da rua e eu tinha uma varanda. Eu gosto de apartamento com varanda. E da varanda eu via uma montanha, sabe? Até que um dia a minha filha Raquel estava lá em casa. A Isabel estava dormindo, que nós havíamos ido à praia. A Isabel estava muito cansadinha, é a menor, estava dormindo. E a Raquel comigo na varanda, ela falou, pai, aqui é tão lindo, né, pai? Eu falei, é? Ai, meu Deus. E ela falou, é, pai, olha só que linda essa montanha, esses verdes, essas árvores. Olha só, pai, dá para ver a lua aqui porque tem pouca iluminação. Pai, é lindo demais aqui. E aí, sabe, gente, eu comecei a aprender, a gente aprende todo o tempo, né? Eu comecei a aprender com a minha filha, que hoje tem 15 anos, a beleza de árvores, de verdes, de montanhas, de luas. E a gente tem que dar valor a essas coisas. Ela tá certa. A Raquel tá certa, sabe? Então, assim, vamos procurar dar valor a coisas e a pessoas e a momentos, porque os ratinhos, o branco
e o preto estão lá roendo a corda do nosso tempo. E certamente um dia a nossa vida aqui chegará ao fim. Mas a boa notícia é que quando a nossa vida aqui chega ao fim, aí é que a gente começa a viver. Porque aqui é como se fosse uma antessala para a sala do banquete em que nós seremos recebidos. E recebidos por ninguém menos por Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que deu a sua vida por nós e através de quem nós temos a possibilidade da vida eterna ao lado dele e ao lado de Deus, nosso Pai do céu. Então, pessoal, pensemos nisso, analisemos a beleza da vida e analisemos a nossa própria vida aqui. Ok? Um beijo no coração de todos. Eu te peço aí, se você, por favor, ainda não for inscrito no canal, clique aí, inscreva-se, compartilhe o vídeo com pessoas aí amigas, deixa aí o seu like, por favor, você ajuda muito o canal e receba aí um beijo no seu coração. Vida, saúde e paz.